E aí pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? Já peço que você se inscreve no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue nas redes sociais. Nossos vídeos são de segunda a quinta, às 10 horas da manhã, podem sair vídeo na sexta, sábado ou no domingo. E também às vezes os vídeos saem às 6 horas da manhã, de segunda a quinta, tá pessoal? A gente trouxe mais um áudio aqui, pessoal, hoje, né? Do debate que teve ali sobre a prisão em segunda instância, né? E os especialistas em direito penal, né, deixaram quase que sem resposta o ministro Sérgio Moro, né? Houve um debate ali, né, e cada um mostrou sua opinião. O ministro e ex-juiz Sérgio Moro também mostrou, né, seu ponto de vista sobre a prisão em segunda instância. E infelizmente, né, os especialistas, né, em direito penal, teve um cara lá da OAB, outros caras lá que são juristas e outro pessoal lá do direito. E os caras deixaram, basicamente, o ministro Sérgio Moro sem resposta, né? Os caras literalmente deram uma aula de direito penal ali para o ministro, né, e o juiz Sérgio Moro. E a gente vai acompanhar agora, pessoal, esse áudio, né, do debate deles. E aí vocês deixem as suas opiniões, né, o que vocês acharam, nos comentários abaixo, para que a gente possa estar debatendo. Mas realmente, o ministro lá ficou totalmente sem resposta, pessoal, o ministro Sérgio Moro, tá? Foi realmente impressionante a forma, né, que eles responderam lá ao ministro, né, e cada um mostrou o ponto de vista dentro do direito penal. E teve o senhor lá do PT, né, o cara lá do PT também falou. E realmente cada um mostrou um ponto de vista muito interessante ali, que infelizmente deixou o ministro, né, pensativo, né, sobre o direito penal. Inclusive ele cita, né, os Estados Unidos, né, os americanos, sobre a relação, né, da prisão, né, a prisão perpétua ou prisão por pena de morte, e as pessoas, né, que foram presas inocentes, né. O ministro o parlamentar acaba citando lá um ponto, né, interessante, né. Se nas prisões que aconteceram nos Estados Unidos, né, uma pessoa que foi presa, né, várias pessoas ali que teve pena de morte, né, mas se uma pessoa, né, que foi presa fosse inocentada, né, e fosse inocente, né, já valia a pena, né, a mudança naquela lei ali, né, porque a quantidade de pessoas, né, que pegaram prisão perpétua ou pena de morte, inocentes, né, e vários anos depois foi concluído que aquela pessoa era inocente ou que aquela pessoa não tinha culpa alguma, né, sobre o caso. E acabou sendo, às vezes, tarde demais, né? Ou a pessoa já tinha perdido a vida toda dela na prisão, ou aquela pessoa já tinha sido morta, né? Presa inocentemente morta, né? Na cadeira elétrica ou com injeção letal. Então, é extremamente importante a não condenação em segunda instância, não porque vai soltar um monte de gente, né? Mas sim pelo simples fato de muita gente que às vezes é inocente acabar sendo presa, né? Com exceção do flagrante delito, né, que eu já expliquei aqui em outros vídeos, o flagrante delito, né, a prisão cautelar, a prisão preventiva, né, ou temporária. Então essas prisões aí, elas podem ser renovadas, né, para evitar que aquela pessoa, aquele preso, né, que foi preso, volte a cometer alguns delitos, né? Então, por isso que a gente não é a favor da prisão em segunda instância, né? Porque ele poderia prender muita gente inocente, né? Por mais que as pessoas possam dizer assim, mas vai sair muita gente da prisão. Mas a gente tem que ver que a pessoa inocente, ela não tem que ser culpada pelo erro do Estado, né, em querer estar mantendo uma prisão em segunda instância por causa de outras pessoas que serão soltas. Então a gente tem que ver a liberdade do inocente sempre no final das contas, tá certo? E acompanha o áudio aí com a gente aí, pessoal. O julgamento apertado, revendo um precedente no qual havia uma outra maioria, sinaliza, na minha opinião, e com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, que a questão não está de todo sedimentada naquela corte. 5 ministros, pelo menos, entendem que a execução em segunda instância já é uma possibilidade atual. Ora, quando o entendimento é 6-5 para manter a compreensão de que a prisão só acontece depois do trânsito em julgado, isso é relevante. Quando
na segunda decisão do Supremo, em 2016, que determinou a possibilidade de prisão na segunda instância, foi de 6-5 também. Então isso não é argumento para ser colocado aqui. Matéria publicada recentemente pela Folha de São Paulo revelou que em mais de 40 mil processos analisados junto aos tribunais superiores, em metade dessas situações, a sentença de segunda instância foi alterada, ao menos em parte em favor de um réu pobre. Portanto, a cada 10 habeas corpus impetrados pela Defensoria Pública, há êxito em 5 deles. Um número extremamente expressivo. E isso vai de encontro à, infelizmente, propalada ideia de que apenas réus patrocinados por bons advogados acessam as cortes superiores. Eu queria também fazer algumas ponderações, porque o ministro Moro disse de modelos europeus. Na Alemanha, por exemplo, não se fala em antecipação da execução da pena. O que se tem no modelo legislativo na primeira instância, o julgamento é colegiado. Na segunda instância, ministro Herman, também nesses casos, é renovada a instrução. Na Corte Interamericana de Direito, sabem Vossas Excelências que nós temos o princípio da conformação, ou seja, não se antecipa apenas se não houver dupla condenação. Ou seja, na hipótese de absolvição na primeira instância e condenação na segunda, como não há dupla conformação, não se pode antecipar. Então é preciso que nós compreendamos que a solução para a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma posição histórica de respeito ao trânsito julgado na última instância, mas para a Ordem dos Advogados do Brasil isso não se resolve a partir de uma simples alteração no Código de Processo Penal. Nós precisamos modificar o sistema recursal brasileiro, porque modelos estrangeiros que diferem do Brasil tratam dessa questão, desse julgamento de outra forma, não simplesmente antecipando a pena. O problema é que isso aqui está personalizado numa cruzada contra algumas pessoas nesse país. E todos esses outros aspectos, eles não são levados em consideração. Inclusive se faz terrorismo. Terrorismo. Estavam dizendo aí, no dia que o Supremo tomar essa decisão de considerar que não é cabível necessariamente a prisão em segunda instância, serão libertados 169 mil estupradores, assassinos, etc. Aí o CNJ interveio e disse, não é bem assim. Essa decisão pode atingir 4.895 pessoas. E aí eu pergunto ao ministro da Justiça, o doutor Sérgio Moro, que certamente deve ter a estatística do sistema prisional brasileiro, quantas pessoas desde então foram beneficiadas com essa decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal? É da Constituição de 88, naquela época o carro era o Corcel, hoje são diferentes, mas os direitos das pessoas continuam os mesmos. E para mudá-los tem que haver uma discussão aprofundada dentro da sociedade. E é por essa razão que nós defendemos que esse projeto seja rejeitado. Ele até é pior do que o que está lá na Câmara, porque lá, pelo menos, é uma emenda constitucional, pode-se discutir, mas a gente passar aqui o drible da vaca para contornar a Constituição e eliminar um direito que não é para quem é culpado, é para quem é inocente. É para quem é inocente. É para quem não cometeu crime que pode ser injustiçado. E o nosso país e outros estão cheios de situações em que isso acontece. Aliás, para quem adora, glorifica o sistema americano, eu recomendo, está lá naquele Netflix, um filme, documentário, chama 13ª Emenda, para saber o que é esse sistema que tem 2,5 milhões de pessoas presas. Uma parcela significativa que até para o corredor da morte e até para a cadeira elétrica vai e depois se identifica que eram pessoas inocentes. Se uma delas for salva, já valeu a pena a lei dizer que deve se comportar dessa maneira.